Mas vós sois a geração eleita, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui juntos, reunidos e unidos, eu aqui, você aí, para tratarmos, aprendermos da palavra de Deus. E eu quero sempre, com meu espírito de louvor e gratidão a Deus, louvar a Ele por sua vida. Você que sempre, aos sábados, estão aqui conectados, mas não apenas conectados, também adorando, glorificando a Deus. Eu aqui, você aí, meditando na palavra do Senhor. Um abraço a toda a liderança do Brasil, pastores, missionários, missionárias, obreiros do Senhor, diáconos, auxiliares, que Deus continue abençoando. Um abraço a todas as crianças, a todos os jovens e adolescentes. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. A todos os líderes de outros países que estão conectados, Deus vos abençoe. Minha gratidão a você, que todo sábado pede like, espalha, coloca a caixa de som, divulga. O nosso objetivo é proclamar a palavra. E você está ajudando a fazer isto. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, Nilton. Temos aqui o jovem irmão Lucas Queiroz, é lá de Presidente Dutra, professor César. Comigo na filmagem, pastor Adalberto, já falei. Comigo na filmagem, Daniel, também o irmão Jandel, que está aqui conosco, e o jovem Igor. Juntos formamos a EBD Online para abençoar você. Vamos orar com o jovem Lucas, iniciando aí. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, abençoe teu servo, Pai, para proclamar a tua palavra nessa EBD Online. Abençoe também os ao vivos que estão nos assistindo, Deus. Abençoe e proteja em nome de Jesus. E abençoe teu servo com a lição poderosa que tem plantado no seu coração. Amém. Glória a Deus. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Na tela, Daniel, vamos lá. É a lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. 1, uma igreja com sólido alicerces, uma igreja observadora dos símbolos cristãos, uma igreja modelo. Muito bem, aqui ao lado eu tenho as colocações do livro do pastor José Gonçalves, esse livro aqui, ok? Nós temos a lição da CPAD, esta lição. Então nós temos aqui os apontamentos do livro. Desse lado nós temos o texto bíblico, que está em Atos 2, não é 1 a 37, né? É 2, 37 a... Não, pode ser, mas deixa aí. É aqui, ó, Atos 2, 37, 47, ok? Aqui nós temos algumas palavras-chave no texto original, estaremos discorrendo, feito pelo autor da lição, no uso delas, e nós temos as colocações. Vamos lá, a leitura, verdade prática, texto áureo. Lição 2, texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Leia de novo. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, nós estaremos respondendo essa colocação daqui a pouco sobre a seguinte pergunta, baseado nessa verdade prática. As igrejas de hoje, elas seguem o modelo de Atos 2? Nós vamos refletir sobre isso. As igrejas de hoje, do verso 37 até o verso 47, a igreja de hoje segue o modelo de Atos 2? Muito bem, vamos ao texto. Leitura, Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos?
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem. Nós vamos começar com a nossa análise do texto. E a primeira coisa que nós vamos caracterizar por essa leitura bíblica é que nós temos aqui, eu diria, a infância, eu diria o nascedouro, eu diria os princípios primordiais, o início da igreja de Cristo na terra. Porque você tem o início da igreja no Novo Testamento, mas o início da história do povo de Deus começa com Abraão. Então você tem a formação com Abraão, aí você tem os patriarcas, logo após o povo de Deus desce para o Egito com 70 almas e de lá eles saem com quase 3 milhões. Aí formou-se a nação de sacerdotes de Israel, como está em Êxodo 19:6. Ou seja, a primeira igreja do mundo não foi a igreja católica. Qual é a primeira igreja do mundo? É Israel. Kahal, não é isso? Quando nós atentamos para essa expressão hebraica, essa assembleia de santos, essa assembleia de sacerdócio, de sacerdotes, ela começa no Velho Testamento. Então, com respeito a todas as outras religiões, mas o primeiro povo marcado, chamado e escolhido por Deus foram os judeus. Israel, a comunidade do Senhor na terra. Só que Israel falhou no projeto divino. Vem Cristo e forma a igreja. Em Mateus 16, verso 17 ao 18, ele diz: eu edificarei, no 18, a minha igreja. Então, a igreja agora, ela é edificada. A igreja substitui Israel? Não. Cada um tem o seu projeto dentro do plano divino. Quem sabe Bíblia e quem sabe conectar, não é só interpretar. Tem pessoas que sabem interpretar o texto, mas não sabe conectar o aspecto histórico e teológico. Perceba que Israel, à luz de Romanos 9 até o capítulo 11, Paulo, ele separa, é um parêntese, ele separa Israel da igreja. E aí nós temos que analisar, ver aí se é 1 Coríntios 10, 32, tem teólogo e tem uma tradição teológica que confunde as coisas e diz que hoje a igreja é Israel. No sentido espiritual, nós podemos dizer que é povo de Deus, não é? Mas não no sentido étnico, no sentido histórico, não. Vamos lá. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Portai-vos de modo que não deis escândalos. Ao quê? Nem aos judeus. Bora aí, preste bem atenção. Rapaz, só se não souber ler Bíblia. Primeiro, aos judeus. Depois, aos gregos. Vamos lá, gregos, que são gentios. Quem mais? A igreja de Deus. Pronto. Então, veja que agora o apóstolo São Paulo, ele fala de modo geral de 3 pessoas. Quem são? Judeus, depois os gregos e depois a igreja. Então, os judeus é a igreja? Não. Se os judeus fossem a igreja, ele tinha só falado judeus e gregos, ou gentios, não é isso? Mas ele falou quem? Judeus, gregos e a igreja de Deus. Então, é muito importante que cada um compreenda essa realidade. Então, Israel falhou, aí agora vem a igreja. E em Atos 2, 37, nós temos agora o nascimento da igreja. E ela está na sua
infância. E a igreja vai ter momentos da sua infância, da sua juventude e da sua vida adulta. Nós estamos usando isso só para os irmãos compreenderem melhor. Aí quando você lê Atos 2, 37, é muito importante você analisar que aqui você tem uma igreja pura, o próprio texto mostra isso, uma igreja espiritual e uma igreja que tem fidelidade doutrinária. Vamos analisar 3 marcas iniciais desta igreja. Ela é o quê? Pura. Primeiro, ela está pura, ela não tem influência institucional, ela não tem influência de ensinos errados, ela não tem marcas humanas, ela está o quê? Pura. É como uma criancinha, que ela nasce como? Pura. E quando ela vai se desenvolvendo, como falava aquele filósofo, o homem é um papel em branco, uma tábula rasa, John Locke, não é isso? Então, quando ele diz que o homem é isso, a partir daí, pelas experiências, pela vivência, o homem vai acumulando saberes ao longo da vida. A igreja, ela começa de modo simples, é como uma criança, na sua infância, na sua pureza. E aí, aqui não tinha ainda concílios, aqui não tinha ainda estrutura teológica pesada. A partir de agora, é que a igreja vai começar a desenvolver, a dar os primeiros passos no seu desenvolvimento de comunhão com Deus. Entenderam? Então, a igreja está na sua infância. E nessa infância, ela tem 3 marcas. Ela é o que eu disse? Pura. Ela é o que mais? Espiritual. E ela é o que mais? Fiel. Quais são as 3 marcas iniciais? Pureza, fidelidade, espiritualidade. Porque veja bem, quando se tem pureza, não se tem maldade. A mocinha, quando ela é pura, ela tem maldade? Qual é a diferença entre uma mocinha pura e uma prostituta? Qual é a diferença entre uma mocinha pura e a mulher adúltera? A mulher adúltera é sagaz. A malícia, a prostituta tem malícia, tem sagacidade. Agora, a mocinha que não tem nada, ela é o quê? Pura. E tudo que vem do início, aí vem a pureza, vamos em ordem, vamos lá. Digam comigo, pureza, espiritualidade e fidelidade. Quais eram as 3 coisas dessa igreja? Pureza, espiritualidade e fidelidade. Pronto, então era isso que ia marcar a vida desta igreja. E nesse texto, aí você vê que essa igreja, ela era uma igreja avivada. Vamos começar aqui, Daniel, começando essa nossa análise, mostrando, pastor, e o que é uma igreja avivada? Primeiramente, uma igreja avivada, ela tem essas 3 marcas. Quais são elas? Pureza, espiritualidade e fidelidade. O que mais? Pureza, vai lá. Espiritualidade e fidelidade. Agora, a marca de que ela é avivada, você tem que provar que é avivado pela resposta que ela dá. Eu não posso dizer que eu sou avivado só pulando, só gritando. Eu provo que eu sou avivado, em primeiro lugar, pelo temor a Deus. Olha aí o texto. E em toda a alma havia... temor. Como é que diz? Leia. Todos que... 43. Em cada alma havia temor. Pronto, então preste bem atenção. A igreja avivada, primeiro eu estou falando da marca. Agora, a prova de que ela é avivada, ela vai mostrar isso na prática. Ela vai mostrar que tem o quê? Temor. Ela vai mostrar que tem sinais. E ela vai mostrar que tem generosidade. Quais são as marcas, pastor, de uma igreja avivada, pastor Aziel? 4 marcas. Daniel, vai botando aí. 4 marcas de uma igreja avivada. Qual é o primeiro? Temor. Depois? Sinais. Depois? Generosidade. E depois? Vida comunitária. Vamos lá, para não esquecer? 4 marcas de uma igreja avivada. Primeiro, temor. Depois, generosidade. Isso. E o que mais? Pronto. Porque tem irmão que diz que está avivado, mas ele não tem temor. É saliente. Tem igreja aí que diz que está cheia do avivamento, é crente brigando com outro. É pastor brigando com outro, sim ou não? Tem igreja aí que diz que está avivada, mas não tem um espírito de generosidade e nem de comunidade. Eles estão no culto juntos, mas não são unidos. Eles estão reunidos, mas não estão unidos. Ou seja, é uma comunidade sem o aspecto comunitário. Então, temor, o que mais? Sinais. Aí o que mais? Generosidade. E o que mais? Pronto. Então, essas são as marcas de uma igreja avivada.
avivada. Agora vamos analisar o seguinte, pastor Aziel, e como é que se começa para se ter uma igreja nesse nível? Vamos lá no 37, é aqui que nós vamos começar agora. 37. Isso. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Como é que ele diz aí? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos, Varões e irmãos. varões, Irmãos. irmãos. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui um sermão que vai ser notório. Vai ser notório. Hoje nós falamos de D.L. Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney, grandes pregadores que fizeram grandes sermões, mas nenhum sermão se compara ao primeiro sermão pregado por Pedro. Primeiro, ele faz um sermão que é marcado de acusação, que é marcado de singularidade, ele diz sem exceção, porque ele começa dizendo, mais vós, não é assim? Olha aí o texto, mais vós. Vai lá. Disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós Olha aí, isso, pode ir, vós. seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí é o qual? É o 38. Não, 37. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que faremos, varões? Irmãos. Aí o que Pedro diz? Aí Pedro diz: arrependei-vos Arrependei-vos cada um de vós. Então veja, Pedro não tem exceção. Pedro não passa colher de chá para ninguém, nem passa a mão em ninguém. Ele acusa o seu auditório. Rapaz, isso é pesado. Ele acusa o auditório de assassino. Vê bem aí, tá bem? É o 20, é qual? É o 23. Varões israelitas, escutai estas palavras. Isso. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então veja que a primeira mensagem de Pedro começa com uma acusa: vocês mataram. Ou seja, a mensagem aqui de Pedro era mensagem de gracinha? A mensagem de Pedro era uma mensagem para passar a mão nos outros? A mensagem, porque tem pregador que fica, eu não acuso ninguém. Acusar alguém é uma coisa, agora acusar pecado, o pregador tem que fazer. Mostrar a vida errada, o pregador tem que mostrar. Porque o sinal que a palavra tem que fazer é provocar você com um choque grandioso. E quando você chega aqui, você tem um sermão notável, um sermão esplêndido. E foi o primeiro sermão que o efeito foi extraordinário. Nessa primeira mensagem, quantas almas? Quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. E Pedro fez convite? E não que convite seja pecado. Nós, quando convidamos um pecador, nós convidamos é para nós? Nós convidamos é porque a gente acha que tem algum poder? Nós convidamos com autoridade baseada onde? Nas Escrituras. O convite que nós estamos fazendo é o da Bíblia. Venha para Jesus. Aí quem se responsabiliza de tocar? Quem é? É o Espírito Santo. Então tem um bocado aí que é com besteira. Eu não faço convite, é errado fazer convite. Vai pregar evangelho, rapaz. É melhor tu convidar para vir para Jesus do que convidar para balada, para noitada, para raparigagem. É assim ou não é? Então vamos lá. O primeiro sermão de Pedro é enérgico. Agora, quando a gente fala de construir uma igreja, como é que Pedro vai fazer isso para que a igreja possa nascer? Olha o verso 37. Agora nós vamos começar. Olha 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Tu bota essa palavra aí, compungiram-se. Compungiram-se. Olha aqui, ó. Catanisso. Diga comigo. Catanisso. Essa expressão aqui, catanisso, é espetar, furar, é agitar uma mente veia morta.
Rapaz, isso aqui é pesado. Ou seja, a gente quando quer falar da igreja de Jerusalém, a gente só quer falar do romantismo. A igreja que estava na doutrina, a igreja que estava na oração, a igreja que tinha generosidade. Mas a igreja, ela vai ser formada de assassinos. Entendeu? Vai aí, bora, fala aí. Pedro, neste momento, está levando eles a um sentimento de tristeza ou de lamento, àquilo que anteriormente foi falado. Vocês mataram a Jesus. Então, ele espetou, provocando eles a essa tristeza, ao reconhecimento do que eles haviam feito, que estava errado. Porque, preste bem atenção, a igreja, ela vai surgir de onde? A igreja vai surgir de onde? Nós temos aqui um auditório. Qual é o auditório que nós temos aqui em Atos 2? Um auditório de gentios, um auditório de judeus, é assim ou não é? Mas ele está falando diretamente para judeus. E agora, para formar a igreja... Fala, senão o povo não vai ouvir. Vamos lá. Ela era, na sua plenitude, plenamente judaica, porque quem não era judeu era prosélita, era convertido ao judaísmo. Convertido. Então você tem aqui um auditório que Pedro sabia que era de judeus. Por isso ele diz, vocês mataram a... Mas é desse auditório que vai surgir quem? Vai surgir a igreja. A igreja suja de elite, a igreja suja de gente intelectual, a igreja suja de gente perfeita, a igreja é formada de bandido, a igreja é formada de pecador, a igreja é formada de negro, de rico, de pobre, de branco. Mas escutem bem, a igreja não é formada em contexto social, em filosofia humana. A igreja é formada com espeto. E qual é o espeto? Qual é o espeto? Qual é o espeto? O espeto é a palavra de vamos cutucar o povo com o quê? Vamos espetar o povo com o quê? Vamos furar o povo com o quê? Pronto, ou seja, Pedro está dizendo, eu vou furar vocês. É com faca? Não, eu vou furar vocês com espada. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva. E o que mais? E eficaz. Mas, do que uma espada? Então o que é que fura melhor? A palavra, ela fura a tua mente cheia de ideias tua. A palavra fura o teu tradicionalismo. A palavra fura o teu egocentrismo. A palavra fura o teu eu. E aqui Pedro começa dizendo, vocês mataram a Cristo. Mas a palavra foi tão forte que ela furava, perfurava, agitava, incomodava. Olha para cá, mensagem que não incomoda, não é? Mensagem de Deus. Aí João, ele começa Pedro começa mostrando aqui em primeiro lugar, olha para cá, é preciso primeiro ser o quê? Espetado, furado. Se esse furo não gerar tristeza em tu, não é palavra. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente vai falar da igreja de Jerusalém, irmãos, para esse povo todo em que vai formar a igreja, bandido, ladrão, lésbico, homossexual, o que mais? Negro, branco, rico, pobre. Para entrar no corpo de Cristo, só pode entrar se primeiro for o quê? Espetado. Ou seja, lá vem a palavra zona e o espetão vai te tocando. Aí diz assim, tu pensa que tu pode servir a Jesus nesse teu comodismo? Tu pensa que tu pode servir a Jesus nessa tua mentezinha? Tu pensa que tu pode servir a Jesus com tuas filosofiazinhas aqui? Primeiro a palavra, bota pra cá. A palavra vai te desmontar todinho. A palavra vai te furar. A palavra vai olhar para você e vai tocar em você e você dizer, eu não presto, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou assassino, eu sou desgraçado e eu preciso da palavra. Eita, rapaz. Eita, negócio sério. Aí o Pedro, preste bem atenção. O Pedro, ele espetou. Não foi assim? Ele furou com a palavra. Quando ele furou, aí quem foi que começou a convencer eles? João 16:8, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando o Espírito entrou, eles gritaram, irmão Pedro, varões, o que faremos nós? Mas eles já estavam o quê? Já estavam espetados.
Ei, bota pra cá. Ei, Jesus já te espetou já? Jesus já te furou com a palavra, hein? Já, se tu pensar que... Ei, irmão, tu tá filmando direito? Tu tá filmando, Daniel? Bota pra cá. Se tu pensar que evangelho é esse negocinho, eu tô aqui, eu não acho conveniente, eu não acho isso de... Tu nunca foi espetado. Nunca foi furado. O evangelho, quando ele fura, gente, quando ele perfura, ele transforma. Ele te leva, como falou o pastor, a um arrependimento. Outra, não é você ficar apontando pecado de ninguém. Pedro aqui diz que não tinha exceção. E ele vai usar voz. Crucificaram, voz, mataram, né? Voz. Irmão, e quando ele vai pregando, aí cada um começou a sentir, foi nós mesmo, não é assim? Aí começa a furar. Pega uma furadeira e quando tu vai furar um móvel ou uma parede, dói ou não dói? Você sente a pancada, até uma agulha quando você toma para ter uma injeção, sim ou não? Ou pronto, aí para você ter saúde tem que ter uma injeção e para ter a saúde espiritual é a injeção da Bíblia. Deixa essa palavra furar, rapaz. Deixa essa palavra deixa ela te agitar. Então a primeira coisa, para formar uma igreja perfeita, santa, você precisa ser o quê? Espetado. Aí pronto. Quando espetou, o Espírito Santo mostrou a verdade. Aí a Bíblia diz que eles vão para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Hein? Segundo passo? Leia agora. Eita, meus irmãos. Rapaz. E disse-lhes Pedro: vai. Arrependei-vos. Sim. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Primeiro, vamos lá, só arrependei-vos. Aí você tem essa palavra aí, metanoel, não é isso? Que é o quê? É mudar? Mudar de mente. Só que quando você olha para cá, primeiro, era mudar de mente em relação a si mesmo. Segundo, era mudar de mente em relação a Jesus. Qual era a mente que eles tinham de Jesus? Qual era a mente que eles tinham de Jesus? Para eles, Jesus era blasfemador, impostor, falso, um revolucionário, um bandido, um ladrão. Olha, eles mataram Jesus porque para eles Jesus não valia. Aí agora Pedro ia chegar com a mensagenzinha: gente, eu quero dizer que o Jesus que vocês mataram, olha, não, era a hora do espeto, era a hora da furadeira espírito. Ele diz: vocês mataram. Mas olha o que Pedro diz: vocês pensam que isso foi uma determinação de vocês? Ele mesmo se entregou e estava no plano do Senhor. Rapaz, que coisa linda. Estava no plano do Senhor, não é assim? Aí ele diz: como estava no plano do Senhor, ele entregou, mas nem as garras da morte conseguiram deter a ele. Ele ressuscitou. E esse Espírito que acabou de descer, quem mandou foi ele. Eita, era só furada. Quando ele termina de furar, a palavra entrou, o Espírito Santo tocou, não foi assim? O Espírito convenceu, e como convenceu, eles agora fizeram o quê? Se arrependeram. Primeiro tiveram uma mudança em relação ao Cristo que eles mataram. A partir daquele momento, Cristo para eles era um bandido? Cristo para eles era um impostor? Cristo para eles era errado? A partir do momento que Pedro pregou, quem era Cristo para eles? O inocente. Quem era Cristo para ele? O Filho de Deus. Quem era Cristo para eles? O Salvador. Quem era Cristo para ele? Bota pra cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. Vocês sabem por que tem crente na igreja que Jesus não é o salvador para ele? É só um doador de carro, é só um ajeitador de casamento, é só um curador. Sabe por quê? Porque tu nunca foi espetado. A tua consciência não foi espetada. Teus sentimentos não foram espetados pela palavra. Você não foi picado ainda pela palavra. Quando você e a sua mente for picado pela palavra, a primeira coisa, você muda o seu ideal. Segundo, a ideia que você tem de Jesus. Jesus é um budista? Jesus é um meditador oriental? Jesus é um filósofo? Jesus é um revolucionário? Jesus é uma ideia? Jesus é um sentimento?
Jesus foi apenas um impostor. Jesus é o quê? O Filho de Deus, o salva. Quem foi que disse para essa multidão que Jesus era o Filho de Deus? Não. O Espírito Santo convenceu. Oh, meu Deus. Fale. Para não dizer que sou eu. Fala aí. Vai. O Espírito Santo convenceu eles de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Num debate, o senhor convence um ateu que Jesus é o Filho de Deus? Jamais. Numa mesa redonda, você convence um cético que Jesus é o Filho de Deus? Impossível. Para um filósofo intelectivo, pensante, você convence? Impossível. Pronto. Quem é que convence para um pecador, para um desgraçado, para um de mente fechada, que Jesus é Filho de Deus? Somente o Espírito Santo. Aleluia, porque a Bíblia diz em João 1, quando você lê 10, 11, não é os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do mas de Deus. E aí Jesus disse para Pedro, no 16, não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu. Só pode dizer que Jesus é Deus, que ele é Filho de Deus pela revelação divina. Eita, rapaz. Aí, primeiro, mudaram de mente em relação a quem? A Jesus. O que eles viam como impostor, malfeitor, criminoso, maldito, bandido. Agora eles entenderam que ele era o quê? Filho de Deus, Salvador, o dono da vida. Sim ou não? Mas em relação a eles, o que eles pensaram também? Primeiro, mudança em relação a Cristo. E a eles? Fala. Em relação a eles, o que eles entenderam? Que eles eram criminosos. Pedro disse que eles eram criminosos, sim ou não? Sim. Mas por que eles tomaram consciência? Rapaz, nós não valemos nada mesmo, não. Porque Pedro só falou, agora o Espírito levou essa palavra ao coração deles, a mente dele, conscientizou eles dessa verdade. Então, mudança de mente em relação? A Jesus. A Jesus, mudança de mente em relação? A si mesmo. Porque tem irmão que fica na igreja. Olha, a Bíblia diz que o filho pródigo, está lá em Lucas 15, caiu em? Ele teve uma mudança em relação? Mas ele também, em primeiro lugar, ele teve uma mudança em relação à mente do seu pai. Ele entendeu que ele era quem era errado, mas que o pai tinha bênção constante. Ele disse, eu vou voltar para a casa do papai. Eita glória. Porque lá na casa do papai, até um trabalhador que não vale. Sabe por que tem crente doente na igreja? É porque eles não têm uma ideia perfeita sobre o pai. A segunda, eles não têm uma ideia também sobre si. Olha para cá, tu está filmando, Daniel? Volta para cá. Se cada crente, escute bem, se cada crente fosse tocado pelo Espírito Santo, nenhum ia viver apontando o pecado de ninguém. Ia? Por isso que lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si. Quando você se arrepende, você não olha, né, para o que o irmão fez ou faz, você olha para dentro de você. E outra coisa, ninguém precisa me dar aula sobre cristologia, porque o Espírito Santo, ele me convence de quem é Jesus. Eita glória. Irmãos, o centurião, quando viu Jesus morrer na cruz, o que foi que ele disse? Este é verdadeiramente o Filho. E quando ele conversou, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fica dizendo, ó mulher, eu vim foi do céu. Se tu soubesse, mulher, que eu tenho poder, que eu sou curador. Na conversa normal com a mulher samaritana, o que foi que ela disse? Ela começou dizendo, tu é um judeuzinho velho de nada. Sim ou não? Aí quando ele disse, se tu soubesse quem é que está te pedindo de beber, aí ela disse, tu é profeta. Aí pronto, ele começou a falar da vida dela. Ela disse, tu é o Messias. Ou seja, ela sai de um nível humano e vai. E quando ela corre na cidade, ela diz, vinde, vede um homem que disse tudo sobre a minha. Ela viu que ele era o quê? Eita, glória a Deus, rapaz. Então, primeiro Pedro fez o quê? Ele fez o quê com aqueles crentes? Espetou. Se não tiver espeto, não adianta. Depois, aí o povo fez o quê? Se arrependeu. Se arrependeu em relação a quê? A Deus, a Cristo, em relação a si mesmo. Eles disseram, nós somos culpados. Aí vem o mais interessante. Aí vem o batismo. Irmão, lê isso aí agora. Vai, lê aí, vamos lá. Vai, lê.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Prestem bem atenção. Esse batismo aqui é usando o nome de Jesus com autoridade para perdoar. Não é uma ênfase primeiro em batismo de água. Era aquilo que estava lá em Marcos 16. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Olhe para cá. Em meu nome. Observem bem. Qual é o nome que perdoa pecado? É o nome de Jesus. Aqui não está falando que o batismo deve ser só em nome de Jesus. Porque Jesus faz parte do que nós chamamos de trindade. Ele mesmo disse em João. Ele disse: eu e o Pai somos de vida. Jesus do Pai e o Pai de Jesus. Então nós temos que entender aqui que o batismo aqui, quando ele diz ide por todo mundo pregai o evangelho a toda, quem crê e for batizado será. Então batismo salva. Então o batismo ali descrito é o batismo em nome de, para perdão de. Pronto, quando você crê no nome de Jesus, você se identifica com o nome que perdoa os seus. Falei. É só isso, é uma imersão em Jesus. Aí tem crente que não entende. Vamos ver Romanos 6, vê lá pelo verso 4, rapidinho. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ah, então Marcos 16 está falando do batismo da morte de Cristo. Eu sou batizado na morte de Cristo quando eu creio nele. É uma imersão. Agora, depois Jesus disse, depois de ressuscitado, Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem coopera para a salvação? A Trindade eterna. Meu Deus do céu. Aí tem pessoa, o batismo não pode ser em nome do Pai e do Filho, porque a Bíblia diz que é só no nome de, mas aqui estava falando de batismo para perdão de pecados. Foi isso que Pedro fez, essa autoridade, ok? Onde é que está aqui? Batismo cristão inconfundível. O batismo não é no nome do pastor, é no nome de quem? De Jesus, para a remissão de pecados. É por isso que o nosso batismo hoje, ele é um batismo o quê? É um batismo simbólico que representa uma nova vida começando em Cristo, porque o real batismo para o perdão dos nossos pecados não vem das águas, vem do nome de quem? Pronto, então pronto. A Bíblia diz: e tu, Maria, está lá em Mateus 1, 21, 23, darás à luz um filho, o qual se chamará o quê? Jesus, porque ele salvará os povos dos seus pecados. Vamos lá. Aí depois, nós temos aqui, pronto. Aí agora, atos para receber o dom do Espírito. Eles fizeram o quê? Primeiro foram o quê? Espetados. Depois, se arrependeram, modificaram tiveram os pecados. Agora eles estavam prontos para receber o quê? O Espírito Santo não vem para quem está desmantelado. Sim. É interessante observar o que Paulo diz, que aqueles que estão em Cristo, eu poderia tomar a palavra, está em Cristo, imerso em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Se alguém está em, e essa, quando você pega essa expressão grega, né? En, aqui, essa expressão é dentro, né? Dentro de Cristo, né? Dentro de Cristo. Então, ele está dentro de Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Aqui, correndo aqui, nós temos... Aí agora, atos para receber, antecede aqui. Aqui nós estamos falando da formação da igreja. A igreja, o material que Jesus usa para fazer ela, é material bom ou material que não presta? Jesus mesmo disse, eu não vim chamar justo, eu vim chamar quem? Então Jesus vai lá no lixão. Eita. Jesus vai no lixão, no cemitério, e só pega quem não presta. Mas pronto, mas quando, antes de formar a igreja, primeiro tu tem que ser o quê? Espetado. Quem é que vai te despertar que tu está errado? Quem é que vai cutucar para mostrar que tu não presta? Quem é que vai mostrar que tu é um bandido? É a palavra. Eu não sou nada não. E aí Jesus espetou a mulher samaritana ou não espetou? Pronto. Jesus diz, vai chamar teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem que tu não presta para nada. É assim ou não é?
está dentro dessa vida velha de prazer. Ei, Jesus deu a espetada com o ferrão do evangelho nela. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Aí vamos lá, então vamos lá. Aí, agora você tem a demonstração do poder do Espírito Santo, não é isso? Oh, coisa linda, irmão. Agora nós vamos ter o que aí? A demonstração. Vem a promessa. Essa demonstração aí, irmãos, é que nós temos a demonstração. Qual é a demonstração, pastor Zé? Vamos lá agora. Agora nós vamos começar aqui, não é isso? Pronto. Cadê? Atos, demonstração do poder do Espírito Santo. Ou seja, você tem agora o Espírito Santo agindo quase 3.000 almas. Agora você vai ter a demonstração do efeito que esse evangelho teve, que vai gerar 4 coisas fundamentais. Os resultados serão 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Primeira coisa, agora vem. Quando a gente fala da igreja espetada, que agora foi despertada, arrependida, perdoada pelo nome de Jesus, recebe a presença do Espírito. E qual é a prova de que essa igreja, ela agora está cheia do Espírito Santo? Qual é a prova? Perseveravam na? Vamos lá. Qual é a primeira marca dessa igreja? Vamos lá. Ela perseverava o quê? Agora nós temos aqui os 4 pilares, ou eu diria, os 4 resultados primordiais de uma igreja que foi transformada. Qual é o primeiro sinal de uma igreja transformada? Perseveravam na doutrina. Didaquê ou didarquê. Aqui pronto, né? Aqui você sabe quando tem esse eta aqui, é um substantivo, né? No nominativo singular. Agora aqui você tem didasco. Essa terminação é o verbo no presente do indicativo. Primeira pessoa eu ensino, não é isso? Pronto. Aqui é verbo, aqui é um substantivo. Aqui está falando de ensino e aqui está falando do verbo ensinar. Então, veja que a primeira marca de uma igreja que o Espírito Santo está atuando nela é que ela permanece no quê? Na doutrina. Essa doutrina aí é a instrução. Ela se refere aos ensinos dos apóstolos, firmado na revelação do Velho Testamento, bem como também nos ensinos de Cristo Jesus. Então, essa igreja, ela tinha a doutrina. Essa doutrina era dos homens? Eles estavam inventando? Ela vinha desde o Velho Testamento. Quando você olha para Atos 2, olha Pedro pregando. Aqui está se cumprindo o que Joel falou. Pedro falando da ressurreição. Davi disse que ia morrer, não era assim? Mas Davi viu a corrupção. Davi morreu, mas ele estava falando da ressurreição de Cristo. Ou seja, eles ligavam o Velho Testamento agora pertinente àquilo que Cristo tinha ensinado a eles. Então, a igreja primitiva, ela tinha um ensino como a base central da sua estrutura. E esse ensino, pastor Ziel, e qual é o poder do ensino? Esse ensino que nós estamos falando, ele moldava o caráter, o comportamento, a atitude da igreja primitiva. Igreja sem ensino, ela não tem comportamento adequado, não tem caráter, não tem uma boa formação. Quando você olha para a igreja primitiva, a primeira coisa que ela tinha, qual era? Ela tinha o quê? Tinha doutrina. A doutrina era o que estava no Velho Testamento, que os apóstolos ensinaram, que eles receberam de Cristo pela revelação. E esse ensino moldava a vida da igreja. A primeira pergunta, vamos lá. Se as igrejas de hoje seguem um modelo de Atos 2, qual era a primeira coisa que a igreja primitiva tinha? Doutrina. Eu pergunto, as igrejas de hoje têm doutrina? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Bota pra cá. Eu lamento dizer, a igreja primitiva, ela tinha uma doutrina que moldava o comportamento dela, a estrutura dela, o caráter dela, a fé dela, a posição. Elas tinham uma centralidade. As igrejas de hoje são poucas que priorizam a doutrina. Sabe o que as igrejas de hoje preferem? Eu coloco aqui. Em primeiro lugar, substituíram
o ensino sólido, o ensino da palavra, o ensino dos apóstolos, os ensinos de Cristo, por ensinos motivação. Vocês podem observar que a maioria dos... Daniel, tu está filmando? Bota bem aqui. Bota bem aqui. Verdade de Deus para o Brasil. Observem bem aqui. Às vezes até eu estou pregando e eu sou motivado a querer ver o povo glorificar, a querer ver o povo pular. E eu uso o texto não para ensinar doutrina, mas para também motivar o povo a fazer reteté, a fazer zoada, para que as pessoas digam: ali tem poder. É assim ou não é? Ali tem autoridade. Deixa eu te dizer, a autoridade não está no que você fala, não está no que você diz, não está no que você impulsiona. A autoridade está no que o ensino da palavra de Deus diz. Então eu não posso substituir a doutrina por discursos motivacionais. Eu não posso substituir a doutrina por psicologias aplicadas. Feche os olhos, se concentre, medite. Aqui não é a igreja oriental. Tu está filmando, irmão? Aqui não é igreja oriental, gente. Eu não preciso de psicologia motivacional na igreja. Fala aí. Paulo diz: o evangelho é poder de Deus. Quem vier no culto esse ano e não perder, um dia vai ganhar um prêmio. Eu preciso motivar crente para ganhar prêmio, rapaz. O que tem que te motivar a vir à igreja é a palavra de Deus. O que tem que te motivar a vir à igreja é você saber que já foi transformado, que você sabe quem é o Salvador da tua vida, rapaz. Eu tenho que adorar a Deus na igreja, não é porque o pregador está mandando. Eu tenho que adorar é porque eu já sei quem é o Cristo que me salvou. Fecha os olhos, não é assim? Motivação. Você que veio ao culto, escute bem. Só porque você veio hoje, o Senhor vai te dar uma promessa. Ele já te deu. Ele já te deu a promessa. E a Bíblia diz que era o contrário. O povo de Deus no passado iam para a terra prometida, mas era sabendo que aguardavam uma terra melhor. E eles fizeram foi perder tudo para ganhar Cristo. É assim ou não é? E hoje nós estamos ganhando tudo e perdendo Cristo. Eita, meu irmão. Não há exposição bíblica, e quando tem exposição bíblica, a maioria não querem sentar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Pregar a palavra de Deus. E quando eu estou pregando ela, eu tenho certeza que assim como ela me tocou, ela vai tocar quem? Quem está ouvindo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o quê? E eu sei que quem é que vai convencer ela no seu coração, quem é? Quem é que vai aplicar ela no seu coração? Então por que eu preciso motivar? Por que eu preciso motivar? Por que eu preciso te incentivar? Sabe qual é o trabalho de um pastor, de um pregador? É apenas lembrar, é apenas pregar, é apenas expor. Porque quem salva, quem cura, quem batiza, quem restaura, quem renova, quem transforma, é a palavra de... Eita Deus. Então a igreja primitiva, ela tinha o primeiro resultado dela. As igrejas de hoje, tem essa marca? Não tem. São poucas, não estou generalizando. Mas são poucas que hoje querem sentar para ouvir a palavra acreditar no que a palavra diz. E aí tem uma coisa, nós cremos no poder pentecostal, vou já falar sobre isso, nós cremos nos dons, mas nós estamos substituindo a palavra por mensagens motivacionais. Vocês podem observar, televisão, internet, YouTube, muita gente não quer um pregador sério, mas na hora que o pregador começa com oração mística, aí todo mundo vem, oração poderosa do Salmo 91. Irmão, tem hora que me dá vontade de jogar esse microfone. Aí amanhece o dia, não é assim? Na hora que você... E tem um caboclo velho que aparece no meu... Na hora que eu vou abrir a internet, no meu YouTube, na hora que abre tem um caboclo lá, com cabelinhos... Tu tá filmando, irmão? Cheio de gel, com uma pulseirona aqui no braço,
A cara cheia de pó que nem cara de mulher. Já fez a sua oração poderosa hoje pela manhã? Nós temos uma oração poderosa para você repreender todo o mal. E aí um bocado de pessoas iludidas. Me diga qual é a oração que não está registrada na Bíblia que não seja poderosa. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente. Então se está tudo na Bíblia, é o quê? É poderoso. Meu Deus do céu. Eu fico pensando como é que o povo... Aí observem bem, eles não querem mensagem. Hoje nem os hinos nossos estão prestando mais. Porque aqueles hinos, o de cruz se erigeu, né? Nela um dia, ninguém quer mais isso. Você vai vencer, tá doendo, mas eu tô te entendendo, né? Tá machucando. Tu vai levar espeto. Estou logo te dizendo aqui. Bota para cá, Daniel. Tu vai ser espetado. Olha para cá, bota para cá. O Senhor tem que te espertar todinho. Ele tem que te cutucar. Ele tem que te futucar com a palavra e dizer, tu não presta para nada. Olha, tu anda com a tua língua grande, com tua falsidade, com tua mentira. Ou tu reconhece quem é Cristo pelo Espírito, ou não terá salvar. Falei. É porque do espeto ninguém se livra. Quem não permitir ser espetado pela palavra, pode ser espetado na eternidade. Ah, verdade. É só isso. Então veja bem. E aqui nós queremos te ajudar, me ajudar a ser mais crente. Agora pela palavra, pela verdade. Não usa esse negócio. Olha para cá. Quem é o pregador motivacional que usa espeto? Tem um pregador motivacional que usa o espeto de Pedro? Hein? Me diga qual é. Me diga se tem um que usa espeto. Só usa talco, só usa o que mais? Me ajude aí. Ei, pregadores motivacionais da internet e das igrejas. Não usa espeto. Usa o que? Algodão doce. Vamos lá. Usa algodão doce. Usa picanha também para atrair. Ele é assim. Assim como tem gente que usa picanha para ter voto, tem gente que usa picanha do evangelho. A papa, eu quero é papa. Olha, pregadores que querem manter a igreja. Pipinho na igreja, né? Papinha na igreja. Água com açúcar. Aquele sorvetizão, como é que eles botam tudo dentro? Milkshake, pregação milkshake, o que mais? Pipoca. Pregador com pipoca, cinema, televisão, piscina. Se não tiver, não vai. Olha para cá. Pedro era o pregador que tinha espeto para furar a consciência, para furar mentes frias. Eita Deus. É interessante que todos esses pastores, esses pregadores motivacionais, as pessoas naquele momento ficam motivados, animados. Chora. Até eu, tem hora que eu choro. Eu começo a ouvir eles aqui, boto né? Aí, você que veio aqui. Eles têm uma técnica, porém tem um problema. Quando termina tudo aquilo, ficam vazios exatamente como antes. Eles permanecem no mesmo estado que estavam anteriormente. A diferença da palavra, que quando ela espeta de fato, a pessoa vai para casa espetado, vai pensando, vai refletindo e não muda, pastor. E não muda. Agora, esse negócio é bom, porque tem hora que a gente, tem um hino aí que eles cantam muito hoje, eu me lembro de onde saiu, como é aquele hino? Está bem cantado hoje. Lembra quando você estava lá, não sei aonde. Mas tem uma, que eles estão cantando. Até aquela morena cantou naquele dia ali, que o povo chorou. Eu me lembro onde você começou. Não, é da agora, eles estão cantando direto ele agora, rapaz. Isso, que ele começa dizendo, que ela até disse, eu saí de quebrar coco. Isso aí mexe com a gente mesmo. Traz a memória da gente, é assim ou não é? Tem um hino aí do Daniel e Samuel, do tempo de criança, eu não gosto nem de botar ele. Na hora que eu boto, eu me acabo de chorar. Porque na hora que eu boto o hino, aí eu me vejo eu correndo, eu descendo a ladeira, eu o meninozinho banhando em garapé, correndo atrás de borboleta. Aí aquilo ali me dá uma saudade, uma nostalgia. Aí eu já começo a chorar.
É assim ou não é? Aí hoje o povo não quer espeto do evangelho. Quer história. Aí a gente chora ou não chora? Rapaz, me lembra aí o hino, pô, eu tô aqui com o hino na mente. É que você aqui, não sei o que, tem assim. Não, essa tristeza não diz quem é Cristo. Essa tristeza não mostra teu pecado. Essa tristeza... Irmão, Daniel, bota pra cá. Se firme no evangelho, rapaz. Vamos ver bem aí, Paulo espetando, Atos 17. Mudou o foco, pastor. Não é mais Cristo, não é mais arrependimento, não é mais transformação, é motivação. Pronto. Toda empresa tem a psicologia motivacional, tem ou não tem? Quem vender mais, tu trabalhou em empresa. Como é aí da empresa? Diz aí, fala para o povo. Todo dia, pastor, as empresas que trabalham com vendas, ela tem essa motivacional para que o vendedor não pare de vender, né? Não se desmotive. As metas, alcançar as metas, é assim mesmo acontecendo hoje. Para encher a igreja, tem que ter motivacional. Para ganhar seguidor, tem que ter motivacional, senão... É por isso que ele acorda de manhã, né? Pronto. Aí pronto, o irmão disse para mim, tem um pastor aqui que ele entende disso tudo, né? Aí você já fez seu... Aí ele diz um nome lá que eu não sei nem o que é. Eu disse, não, nunca fiz isso aí não. Eu tenho um amigo que ele segue um aí, dessa oração aí poderosa, o cara é todo desmantelado, a vida desmantelada, bebendo, traindo a mulher, na cachaçada, e está lá com a oração poderosa. É a oração poderosa, mas está raparigando. É a oração poderosa, mas está na droga. É a oração poderosa, mas está mentindo. É a oração poderosa, é ou não é? É o evangelho que não muda. Até pistoleiro quer oração poderosa, não quer? Pronto. Aí nós hoje estamos nesse negócio. Pregação, motivação. Vamos ver o Paulo, Atos 17. Olha bem aí. Olha o que Paulo diz. Atos 17, pegaram aí? Agora observem bem. Eu estou no 16. Aqui é no... não, para bem. É no 17. É porque aqui a página... Aqui, bota essa Bíblia com comentário, não gosto não. Observe bem. Aqui Paulo, pregando só para gente alta, só para doutor, ele vai dar uma espetada, ele vai dar uma furada, que se fosse hoje outro qualquer pregador, dele mude estava pregando, e entrou um homem de alto nível na igreja, aí o irmão chegou, Emude, tem um doutor na igreja, ele disse, eu estou pregando o evangelho, continuou pregando a mesma, ele não alterou por causa do doutor que tinha chegado. Entendeu? Leu 30. Paulo pregando só para doutor, só para bichão. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vai. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Eita espeto! Eita espeto! Quem de nós hoje, irmão, dá uma espetada nessa? Tem um político, doutor, é o seguinte, aceite Jesus, porque brevemente a eternidade sem fim, o castigo eterno vai, se você não aceitar, vai vir. Foi assim que ele pregou. Deus já determinou? Um dia. O quê? Para quê? Para eles irem para o hotel? Já determinou um dia, ao dia da vitória, o palco da vitória. Foi assim? Vai, por diz. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quem fez o bem, quem fez a verdade e aceitou Jesus será salvo. Olha o espeto. Ele já reservou um. Mano, ninguém anda pregando mais isso não. Né? Bora, termina. Em que há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Isso. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Pronto. E acabou. Aí, ao outro, aí diz, uns ouviram, não é assim? Olha aí. E como ouviram falar da ressurreição... não gostaram da mensagem. Escarneciam. E outros diziam, acerca disso nós te ouviremos mais tarde. Você veio esta noite a esse culto? Deus sabe por que você veio aqui.
mas essa dor. Eles fazem assim agora, que nem o Roberto Carlos. Já vi foi muito, né? Essa dor, aquele problema que tu de madrugada tem me falado, esquece. Eu já ouvi. Se tranquiliza. Irmãos, isso é até bom, mas é emocional. Deus resolve nossos problemas, mas nem todos. E olhe para cá, preste bem atenção. Eu tenho que ser consciente pela Bíblia. Atos 12, Deus livrou Tiago, Deus livrou Pedro, mas mataram quem? O Estevão pregando, morreu pregando. Daniel era crente na Babilônia. Me diga um dia que Daniel não tinha perseguição. Então eu tenho que viver a minha vida, em primeiro lugar, ela está nas mãos de pronto. E eu sei que eu sou perseguido, caluniado. Agora eu preciso de um hino para me motivar perante lutas. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da palavra. Então, em primeiro lugar, a igreja primitiva vivia na doutrina. Ela não vivia de palestras motivacionais. Ela não vivia de quê mais? Psicologia aplicada. Ela não vivia de mensagens de conveniência. Pronto. Ela não tinha mensagem de prospere. Onde foi que você viu Pedro aqui em Atos 2? Eu sei a tua luta, a tua dor, mas Deus vai te dar um carro. Tem isso aqui? Perseveravam, segundo lugar, perseveravam na doutrina. E no que mais? No partido do pão. No partido. Cadê? No partido do pão. E perseveravam na doutrina. E, que é o de daqui, né? E não, cadê? É na comunhão. Falamos não. Participavam na comunhão. Quando nós atentamos para essa palavra aí, não é isso? Está agora, preste bem atenção. Isso aqui já é o progresso de uma igreja que tem doutrina. Primeiramente, a igreja só tem progresso se ela for espetada, se ela arrepende, se ela tiver os pecados e se ela receber o dom do Espírito. Depois disso, aí ela vai parar para a doutrina. A doutrina leva ela ao progresso. A doutrina é a base, é a centralidade para que ela tenha como... Eita, rapaz. Que aí é a koinonia, não é isso? Koinonia. Tá aí. Koinonia. Essa, quando a gente fala dessa comunhão, ela era uma comunhão, cadê? Ela, aqui o que eu coloquei. Ela era comunhão, diga bem forte. Ela era comunhão de quê? De unidade? Pronto. Porque tem irmão que diz que está na comunhão, mas ele não tem nem de fé, nem de espírito. Então, essa comunhão aqui, a primeira coisa, ela quebrava o individualismo moderno. Porque esse individualismo moderno é o que está presente hoje em muitas, que o irmão chega na igreja, senta num banco, mas não conversa com outro. O irmão chega na igreja, chega com espírito de separação, de egoísmo, de orgulho. Aqui não havia individualismo. Os membros se e se confraternizavam. Que coisa linda, irmãos. Vamos lá, terceiro. Partido do pão. Aí é a referência a ser do quê? Do Senhor. Mas hoje a igreja moderna tem reverência a ser do Senhor? Tem não. Negligência. Quando a gente fala dessa parte do pão, há uma briga teológica para saber se esse parte do pão era tanto a Santa Ceia como a festa Agape que acontecia. Primeiramente, nós temos que analisar que ambas as festas eram praticadas por quem estava em unidade, em comum, e quem tinha a palavra. Mas nós sabemos que havia a festa Ágape, ou Agape, mas existia a festa da comunhão, que era trinitária, que era uma referência à morte do próprio Cristo Jesus. Então, quando você pega esse partido do pão, é uma referência diretamente à ceia do Senhor. E aí na lição, o pastor Zé Gonçalves abordou isso, a doutrina da consubstanciação e da transubstanciação. Está lembrado o que é? Fale, se tu está lembrado. Vamos ver se tu está lembrado. Primeiro, consubstanciação. Uhum. Só tu pegar pelo tema já. A doutrina da consubstanciação, ela diz que no momento da Santa Ceia, o corpo e o vinho e o pão transformam-se
no corpo de Cristo. Com? Consubstanciação. Não, ó, com. Simbolizam o corpo de Cristo. Isso. E a estão simbolicamente... nele. E a A transubstanciação é que eles se transformam sim. literalmente no corpo de Cristo. Isso. Então, eles dizem que naquele momento ele está naquele ali, mesmo que o pão e o vinho não percam a sua aparência na consubstanciação, mas ele está lá. O corpo está presente, o sangue está presente. E na transubstanciação é que o pão e o vinho se transformam. Então veja bem, nós descartamos isso. Tanto Zwinglio como Calvino tinham uma outra ideia. Nós cremos que a Santa Ceia, ela não é apenas um ato simbólico só memorial. Jesus disse, em memória de mim. Mas quando se fala em memória de mim, não é uma coisa morta. É uma coisa viva. Porque espiritualmente ele está... Não, espiritualmente ele está presente. Ele não está presente como uma forma de sacramento, que o pão e o vinho dá poder sacramental de transformação. É assim? Não. Jesus está presente na Santa Ceia de modo espiritual, não é isso? Então é assim que nós acreditamos. Mas quando se fala desse partir do pão, está falando da Santa Ceia. Eu coloquei Justino Marte, descreve que aos domingos os cristãos se reuniam para ler as Escrituras, partir o pão como memória de Cristo, ou seja... Isso, a verdade, ok? E o partir do pão, nós já falamos que tinha essa característica, como nós estamos apresentando aqui. Agora, nós temos o que depois? Pronto. Aqui essa igreja, ela tinha doutrina, ela tinha comunhão, porque não se pode ter oração quando não se tem comunhão. E não se pode ter comunhão se não tiver... Pronto. Então era uma colocação, a unidade com fervor. E aqui a oração na igreja, os crentes oravam por duas razões. Uma, dependência de... Em tudo eles dependiam de quem? Mas também eles oravam para terem o quê? Pronto. Porque a gente tem que saber para que a gente ora, irmão. Primeiro eu oro por depender de Deus. Mas eu oro para Ele me dá direção, Senhor me guia, Senhor me orienta, Senhor me ensina, e aí pronto. E eu vou mostrar aqui, por que você deve orar? Primeiro, a oração traz crescimento. A Bíblia diz em 2:47 de Atos, que o povo crê, quando a igreja ora, ela cresce. A oração dá poder e espírito. Atos 4:31, Pedro se levantou e pregou com autoridade, sim ou não? A igreja que ora, nela acontece milagres. Por exemplo, o Pedro foi solto da prisão porque a igreja orava, está lá em Atos 12. E a igreja, ela tem unidade, não é isso? E consolo. A igreja que ora, ela tem tudo isso presente nela. Então as orações, aqui observem bem, hoje nós temos muitas reuniões na igreja, temos ou não temos? Reunião de ciclo de oração, reunião de mocidade, reunião de obreiros, convenções, mas todos estão vazios de oração. Temos muita reunião, muitos congressos, muitos eventos, mas nós estamos vazios do quê? De oração. Temos muitas pregações, muitos estudos, muitas palestras, mas estamos vazios de... Eita, rapaz. Na verdade, a oração, considero eu, posso estar errado, considero eu que a oração na vida da igreja, tanto do início como de agora, ela não deve ser uma opção, mas sim um estilo de vida. Porque Jesus tinha esse estilo de vida de oração. O pastor Zé Gonçalves coloca aí no livro dele a cultura de oração. A igreja tem que ter uma cultura de oração. E prestem bem atenção, quando você olha para Agostinho de Hipona, ele dizia, a oração é o exercício do desejo. Quando você olha para Martinho Lutero, ele dizia, tenho tanto a fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas por dia em oração. John Wesley, Deus nada faz a não ser em resposta a orar. M. Bondes diziam, homens mortos tiram palavras mortas de livros mortos e pregam sermões para as pessoas mortas. Igreja que não ora, ela está. Pregador que não ora, está. E um pregador morto, quando ele vai para a Bíblia, ainda que a Bíblia seja viva, mas se ele não ora, ele está... E ele vai fazer citações de livros mortos para pessoas. Tem gente aí que escreve, irmão, livro de 1000 páginas, mas não tira 1 hora de oração. E Jesus disse, tu não pode velar 1 hora comigo?
Aí quando você vai, hoje, irmão, tem pregação que é uma monografia. Vocês observaram? O pregador está pregando, ele diz, olha, é o seguinte, a palavra de Deus aqui, ela está falando da Santa Ceia, mas o John Calvino, quando ele escrevia sobre a Santa Ceia, ele dizia o seguinte, dentro dessa perspectiva que é a Santa Ceia, o atual professor doutor de Harvard, que escreveu na obra dele, na página 104, aí termina o povo bate palma, não arde coração, porque não tem espeto. Não tem espeto. Aí ele fica, hoje ele é um escritor, um escritor de monografia da fé. É assim ou não é? Eita. Pastor, um homem que vai orar, um homem que vai orar, um homem que vai pregar um sermão, que ele sabe que o povo precisa de vida, ele vai fazer como Deus disse a Ezequiel, profetiza. A mensagem dele é uma profecia. Mas ele sabe que para estar ali ele depende do poder ele não vai ser um morto no meio dos mortos. Outra coisa, eu não digo que você, numa pesquisa, num estudo em particular, não faça citações e referências bibliográficas, mas no púlpito, dê prioridade a isso aqui. Porque o que muda a mente do povo não é a obra de Sproul, não é a obra de grandes autoridades que nós respeitamos. O que muda a vida do povo é uma mensagem no poder do Espírito Santo. Depois, nós já falamos do Partir do Pão. O que mais agora? Orações, não é isso? Falamos dos 4 aí? Falamos o quê? Vamos lá. Falamos doutrina, comunhão, Partir do Pão. Pronto. Aí agora... Padrão de uma igreja que tem doutrina, ok? Qual é o padrão de uma igreja, pastor Aziel? Está aí, não é? Eu coloquei o padrão de uma igreja que tem doutrina. O padrão de uma igreja, cadê aqui? Só me situar aí. Aí é o qual? Pronto, né? O padrão de uma igreja é que ela tem doutrina. Eu já até falei no início, ela é generosa. Outra coisa, o padrão de uma igreja é que ela tem doutrina, ela cai na graça de todo. Lê o verso 47. Hoje, irmãos, observe que tem igreja que no bairro o povo tem raiva dela. É antipática, é só de briga, o pastor é de briga. Olha o 47, bora. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, o que ela fazia? Louvava a Deus e essa igreja tinha adoração. Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Vamos ver, olha o 46. Essa igreja... E perseverando unânimes todos os dias no templo. Isso. E partindo... Aonde? Todos os dias aonde? No templo. Hoje as igrejas é incentivando os irmãos, alguns pregadores é incentivando os irmãos a não irem para a igreja. Essa igreja ela era marcada pela ela tinha adoração. A segunda coisa, essa igreja ela era marcada por um louvor que impactava a comunidade. Leia agora o 47. Olha aí 47, como é lindo. Louvando isso. A Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha, aí é uma combinação, tanto de tempo, como também dos lugares, não é assim? Porque louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aí isso aqui é muito interessante. Então, o que mais aí? Vamos lá. Estavam no templo. Cadê? Aqui. Aqui embaixo. Estavam no templo. Isso era uma atitude natural. Era forçado? Não. E era uma forma de adorar. Por isso que o pastor falou, quando eles iam para a oração, iam para a doutrina, era um modo natural, não era forçado, não tinha campanha obrigatória, venha para cá que aqui você vai ver, era algo natural. As reuniões eram em casa, por quê? Porque os irmãos sabem que o templo estava lá, mas agora era judeu e gentil, depois vai ter a separação. E aqui tem essa combinação que toda igreja deveria ter, primeiro, caindo na graça de Deus e também... Eita, rapaz, está aqui, ó, caindo na graça do povo e louvando a Deus. Aí você vem o último, e todos os dias acrescenta, mas preste bem, aqui não é nem predeterminação e nem predestina. A Bíblia diz que os que vinham ouvindo a palavra, a igreja pregando, os resultados. E lá, se você pegar no texto, a maior parte dos verbos é no imperfeito grego, ok? No imperfeito grego, dando a ideia de continuação. Não era auristo, dizendo que terminou. Era um imperfeito grego, não é isso? O escritor,
o Atos capítulo 5, 42, contribui bastante com essa ideia, dizendo o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Então a gente contribui com esta ideia, dizendo que eles não só estavam no templo louvando a Deus, mas estavam nas casas pregando a Jesus Cristo. Ou seja, tinha as duas coisas. E hoje a igreja ela está ficando só com uma. Qual é? Só no tempo. Aí eu vou finalizar. Nós colocamos aqui: por que o pastor precisa estudar? Porque vocês podem prestar bem atenção que a igreja crescia no ensino, mas eles se dedicavam. Olha para cá, Atos 6, a Bíblia diz que os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos na oração e no que mais? Na palavra. Só que quando você pega essa palavra, ela tem cultura, ela tem história, ela tem símbolos, ela tem mensagens, ela tem gênero literário. Então um pastor que não estuda nada, ele vai saber disso aqui? Não. Então o pastor hoje precisa estudar. Primeiro, ele vive dentro de um ambiente da igreja onde a maioria dos crentes estão estudando. E eu não estou falando só de cultura secular. Hoje muitos crentes estão estudando a Bíblia, estão estudando teologia, e às vezes o irmão chega na igreja e diz assim: pastor, eu estava estudando isso aqui e eu queria que o senhor me explicasse. Ora, como você é o responsável da comunidade, você tem que ir. E você tem que explicar. E a própria Bíblia diz que Paulo aconselhou Timóteo: aplica-te à lei. E lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz: me traga os livros que eu quero ler. Então pastor tem que ir Então estude, pastor. Eu li um autor que diz: se a casa do pastor, a fazenda do pastor é maior do que a sua biblioteca, então você já está derrotado. Porque a sua biblioteca tem que ser melhor do que a fazenda, tem que ser melhor do que o carro. Tem pastor que tem um carrão de luxo, não sou contra você ter seu carro. Tem um carrão de luxo, mas quando você chega na biblioteca, é 2 livrinhos. Mostra que ele não tem interesse no que a igreja seja, ou tenha um líder preparado. Então, olha aqui, por que o pastor precisa estudar? Primeiro, vivemos em um ambiente evoluído. Segundo, todo mundo tem muita informação. E em terceiro lugar, os crentes estão se preparando. E em quarto lugar, porque a Bíblia diz que ele tem que estudar. Os apóstolos se dedicaram naquilo. Jesus treinou os apóstolos ou não treinou? E os apóstolos vão treinar outros? Então é pelo estudo sério da palavra de Deus. Agora, o que o pastor cristão deve estudar? Aqui é outra coisa séria. Veja bem, o estudo cristão não é academicismo, vamos colocar isso. O estudo cristão é o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que fazer essa separação. Uma coisa é eu ser culto lá fora, a outra coisa é eu conhecer a palavra de Deus. O Anuá não está aqui porque ele está em tratamento, não é isso? O Anuá, mas ele é culto o Anuá é culto na filosofia. Tudo que tu pergunta de filosofia e de política ele sabe. Saiu nas várias viagens que nós fazíamos juntos, preparado. Isso aí ninguém pode negar dele. Se você pegar qualquer autor da atualidade, política e filosofia, pode perguntar para ele que ele sabe. Agora uma coisa ele diz para mim: pastor, agora de Bíblia. Ele não diz? De Bíblia eu estou fora. Parafraseando, Paulo, que ele diz a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 2, ele diz a instrução a Timóteo o seguinte: ele diz: o que você aprendeu de mim, ensina isto a outro, e que este seja capaz também de ensinar a outro. Aí vem o crescimento. Isso, Pedro diz: crescei e no conhecimento de quem? Então veja bem, o alvo do pastor não é conhecimento acadêmico. Ele pode ter o curso dele, ele pode tudo, mas o alvo dele é o conhecimento para a vida, e é isso que ele vai transmitir aos crentes. Pastor não vai transmitir geografia, pastor não vai transmitir biologia, pastor não vai transmitir Albert Einstein. Pastor vai transmitir a palavra de ela que salva. Agora eu posso ter como muleta. O que eu posso ter como muleta? Os estudos seculares. E isso é para mim do dia a dia, porque o estudo secular me forma para cá, e o estudo espiritual me forma para lá. Pronto. Aí é assim. Então tem gente que pensa: pastor tem que ser muito sábio. Primeiramente, o teu saber é para a vida eterna. É assim. Então nós temos que atentar para isso. Eu coloquei aqui o ensino espiritual. O pastor ele tem que ter um ensino espiritual e devocional.
ele tem que ter oração, leitura da Bíblia, ele tem que ter a teologia da Bíblia, ele tem que ter a história e o conhecimento da piedade. Vamos finalizar com 4 perigos do academicismo. 4. Olhe para cá. Qual é o primeiro perigo do academicismo, pastor? Intelectualismo. Porque a pessoa, quando estuda, a primeira coisa que ele fica é orgulhoso. E aqui o orgulho intelectual. Pronto. Ele se torna um teólogo de gabinete. Ele se torna um teólogo de púlpito. Tem até um irmão que diz assim, ele é uma ratazana em... Tem um outro termozinho que diz, ele é um rato em comer livro. Isso, é isso aí. Rato de biblioteca. Não é isso aí não que Deus está te pedindo. Ele quer que tu seja piedoso, crente e santo. Essas outras coisas aí qualquer pessoa pode ser. Olha o que diz Calvino. A mente sem o espírito é trevas, mas o espírito sem a palavra leva ao misticismo. Escutem. Primeiro, perigo do academicismo. Orgulho, intelecto, frieza, espírito. Ele tem muito saber, mas é sem piedade. Ele dá muita informação da Bíblia, de geografia, de história, que quando termina os crentes, o caba velho pesado. Mas não tem um espeto para mexer com a consciência. Desconexão com o povo. Ele se envolve tanto com biblioteca, com livro, é assim? Que ele fica longe de quem? E quando o povo chega, a irmã pergunta, pastor, eu queria saber essa passagem bíblica. Veja bem, minha irmã, essa perícope, rapaz, fala que é o texto bíblico. A irmã não sabe nem o que é. Pronto, aí ele distancia. Ele vai pregar, ele fica dentro desse contexto imediato, desse contexto. Diga logo essa passagem aqui. Porque tem irmão que fica, não é assim? Pronto, E eu tinha isso. Aí vários irmãos, às vezes as irmãs me perguntavam, pastor, o senhor falou ali, o que é aquilo ali? Aí de que adianta? É só para mostrar que eu sou intelectual, culto. Eita. Troca da sabedoria de Deus pela dos. Ele troca o que é a sabedoria de Deus, ele não leva para o púlpito a sabedoria da Bíblia. E Paulo diz, os judeus pedem sinais e os gregos buscam, mas nós vamos pregar é o quê? É Cristo Jesus. Vamos finalizar, 1 Coríntios 2, 4, 5. Eita Deus. Verdade. Como é que diz? 1 Coríntios 2, 4. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A pausa daquela bibinha A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Platão fica para lá, Aristóteles fica para lá, Kant fica para lá. Púlpito é lugar de pregar o quê? O Evangelho. Para que a nossa fé não tenha apoio, centralidade nas doutrinas dos homens, mas sim na doutrina de Deus. Está aqui, Daniel, filma bem direitinho. Mas lê rapidinho. Rápido. Os pilares da igreja em Jerusalém: ensino, comunhão, santa ceia, partir do pão e oração. Vai. Uma igreja com sólidos alicerces, a doutrina bíblica, instrução, pregação e cura. Mateus 4, 23. Mestres que vêm de Deus, Jesus e os apóstolos. Jesus, educador e educado. Como a igreja pode crescer na educação? Porque, bem, Jesus era um educador, mas ele também foi educado. A Bíblia diz que ele crescia. Porque tem educador que ele só quer educar, mas ele não quer ser educado. Tem muito pregador que só quer ouvir, só quer ensinar. Quando é a vez dele, ouvir, ele não quer ouvir, ele só chega atrasado nos estudos dos outros. Eu conheço muito. Como a igreja Eita Deus, eu não vou citar aqui não para não queimar. Mas vai. Ele só chega atrasado nos estudos dos outros. Hein? Quando está presente, eles ficam escrevendo. E quando ele está ouvindo os outros, ele passa o tempo todo dia escrevendo, mexendo no celular. Só quer educar, mas ele não quer ser educado. Vai. Como a igreja pode crescer na educação? Compreendendo a educação no contexto cristão. Isso. O que é o ensino genuinamente cristão? É aquele que tem um propósito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todo ensino cristão visa o quê? Pronto, vai. Tem conteúdo nas escrituras. O ensino cristão, qual é a base? As escrituras. Depois. E tem um programa. Qual é o programa nosso? Professor e aluno. Pronto, esse é o programa nosso. Não é só você, vai.
Dimensões do ensino cristão. Quais são? Ortodoxia, aquilo que é correto, a Isso. doutrina. Ortodoxia é o que é? Correto. Pronto. Então você tem que ensinar o que é correto, a doutrina, vai. Ortopraxia, Pronto, envolve que é? o lado prático. Botar o ensino Na mente, Não, na vida, na prática. na prática. Isso, vai. Ortopatia, relação com sentimentos e emoções. Porque tem que ter o lado, né? A gente tem, vai. Envolve a esfera sentimental e moral. Isso. Os apóstolos foram educados. Pronto, quem foi que educou os apóstolos? Pronto, Jesus ensinou tudinho. Passou foi tempo que eles ficaram, mas o que é isso? O que é? Jesus, rapaz, tinha hora que até Jesus zangava. O pastor e a educação cristã. Olha, nós falamos isso agora, vai. O papel do pastor na educação, ele Qual é? precisa estudar. Se não estudar, pastor, não sabe de nada. Olha, o pastor, quando ele faz um curso secular, aí você vai saber o que é uma regra de exegese, de hermenêutica, não é assim? O que é uma metodologia, vai. A Bíblia é um livro cultural, o pastor precisa conhecer. Isso. Precisa estudar para fazer uma boa interpretação. Pastores que matam, pobreza no culto, na teologia. Pronto, pastores que Matam. Pastor que mata é que ele não tem Bíblia, ele não tem exegese, ele não tem hermenêutica, ele não tem palavra. E como ele está no púlpito, que é para dar a vida pela palavra, o que ele vai fazer? É matar. Vamos fazer uma pergunta aqui. O Zé Gonçalves coloca isso no livro dele. Se você pega uma pessoa que não tem carteira, não tem habilitação, não sabe dirigir, e dá um carro e coloca no centro de São Luís, o que vai acontecer? Então pegue um pastor que não tem Bíblia, não tem estudo, não tem oração, não tem comunhão, bota ele no púlpito. É um cego guiando e os dois vão cair aonde? Aí tu é quem sabe que tipo de pastor tu quer. Vai. Cuidados que devem ter com o estudo. Não perder a piedade. Ó. Não se deixar a mente envaidecer. Fica envaidecido, né? Assim, pronto, a pessoa, irmão, né? Assim, tem que ter a moça. Saiu lá de Buriti Bravo, aí ela estava estudando. Aí veio passar férias. Quando chegou, ela foi no mercado. Aí quando chegou, tinha umas pitombas. Não é que eles vendem no galhozinho, né? No caixinzinho. Que isso? Tinha vindo para cá, para São Luís. Que é isso? Aí um rapaz que puxava da perna, conhecia ele demais. Tu deixa de ser vergonhice. Tu era acostumado a comer pitomba aqui. Mas agora não é assim? O que é isso? E muda até o sotaque. Pode ser que tem gente que vai para o Rio de Janeiro, né? Aí pronto, quando volta, quem está lá é uma coisa, né? Aí pronto. Mas passa um mês, tem irmão que passa um mês no Pará, aí chega aqui, pastor Zé, a paz do Senhor Jesus. Um mês no Pará. Vai! O pastor e a escola dominical é a primeira faculdade. Pronto. Pastor que não gosta da escola dominical, cantor que não gosta de escola dominical, líder que não gosta de escola... Pode largar de mão, irmão. Bora. Acabou? Bora, fica de pé. Vamos. Professor César, ora o pastor Wagner da benção apostólica. Pastor Zé, sua permissão, eu quero mandar um abraço em seu nome, de toda a classe aqui, para a irmã Raimunda, em Bequimão, tem 94 anos e não perde a EBD Online. Isso é uma satisfação muito grande para todos nós. Eu quero aproveitar e agradecer essas senhoras. Ontem eu estive ali em Itapecuru, nos 100 anos, uma senhora de 84 anos, ela diz, eu não perco. Irmão, isso aqui é uma bênção para as pessoas que querem a palavra de Deus, né? Então todas as vovós, né, as senhoras, os vovôs, as crianças, nosso abraço, e Deus abençoe a todos, e saibam que o nosso objetivo aqui é essa classe, nós oramos a Deus, nós buscamos ao Senhor. Eu não subo aqui, eu não gosto de falar da minha vida particular, mas eu não subo aqui sem antes falar com Deus, eu não venho para cá sem falar com o Senhor. E quando eu falo de falar com o Senhor, não estou falando de um minuto, não. Não é isso? Porque uma vez eu perguntei para uma irmã, teu marido ora? Ela disse, é homem de oração. E eu gosto dessas histórias. Aí eu disse, rapaz, de oração, pastor Zé. Eu disse, graças a Deus. Aí eu vi ele e disse, irmão, estou admirado. Tua esposa disse que você ora, graças a Deus, pastor Zé. Eu sou de oração. Eu disse assim, quantos minutos assim tu tira, quantas horas por dia? Ele disse, pastor, de manhã quando eu acordo, 3 minutos, sim, que eu... e aí ele achou vantagem. Ele disse para mim, Aí tinha na filosofia, tinha aquele negócio do maior do corredor, né? Que era o... Rapaz, agora me fugiu o nome dele.
Era o corredor, que aí ele disse que botava uma tartaruga e na filosofia perguntava. Não, era ele... Aquiles e a tartaruga. Aí Aquiles, quem ganhou a corrida? Aquiles ou a tartaruga? Aí o filósofo diz, cada um ganhou a sua corrida, porque a tartaruga ela corre dentro da sua velocidade. E ali dentro ela está achando que é a vantagem dela, porque ela... E o Aquiles correu dentro do seu... Pronto. Então, aí eu achei, para dentro do tempo dele, ele é a tartaruga, né? Para ele é muita coisa. Mas o Senhor responde. Agora eu estou falando... É muito importante ter momentos a sós com Deus, não é isso? E eu estou falando de momentos mesmo. Não estou falando de um café de oração. Um cafezinho, não tem um cafezinho? Porque a gente quer o cafezinho, mas a gente tem um cafezão, não tem? Eu tenho que ter o cafezinho, mas eu tenho que ter o completo. Eu tenho que ter o jantar à noite, como é o jantarzinho à noite? Mas eu tenho que ter o quê? O almoço. Então eu tenho que ter o almoço da oração, o café da oração, o cafezinho da oração. E ainda tem o lanche, não tem? Ah, tu quer o lanche à tarde. Faça o lanche da oração também. Deus te abençoe. Bendito Senhor, te adoramos e bendizemos teu nome nesta noite por tudo que o Senhor já fez, pela tua palavra, pela sua oportunidade de estar aqui aprendendo, louvando, glorificando teu nome. Continue abençoando teu povo em toda a parte desse planeta, meu Pai, abençoando, guardando, dando vitória e ajudando em tudo. Continue abençoando teu filho, professor pastor Oziel, guardando o sangue de Jesus, juntamente a sua família, a igreja, projetos, o ministério que tem dado ao teu filho, continue usando para abençoar as nações, para edificar vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.